Paz do Senhor, meu amado, minha amada. Horário mais difícil de fazer um culto, né? Tem um cachorro aqui do meu lado que eu botei aqui. Interessante que eu não quero fazer um culto, quero deixar algumas palavras aqui para você que muitas vezes todo mundo só para piscina e às vezes você está acidentado, às vezes você está doente, aí você não pode sair. Quantas pessoas estão dentro de casa nesse momento, um verãozão desse, estão acamadas? Ou quantas vezes uma pessoa às vezes não tem nem dinheiro, não tem ânimo para sair porque a sua alma está transtornada, né? Eu quero deixar alguns versículos para você aqui. Primeiramente eu vou deixar aqui em livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 né? A 10 está escrito assim: e Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, a fortificará e fortalecerá. Às vezes a pessoa acha que para ela está tudo acabado, quando ela vê todo mundo se divertindo, vê todo mundo partindo, todo mundo saindo, e ela fica em casa com calor desse. Eu já passei por isso às vezes, que eu estava acidentado, mas eu, graças a Deus, eu fiquei bem, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu aproveitei para estudar, mas quantas pessoas não têm ânimo? Quantas pessoas estão nesse momento num quarto com calor? Quantas pessoas estão nesse momento entregando sua vida achando que tudo está acabado? Ou está no fundo de hospitais? Quantas pessoas estão nessa situação? Às vezes as dívidas tomaram essa pessoa de tal maneira que ela não consegue ter ânimo para nada, não consegue fazer nada que possa alegrar, porque muitas vezes a depressão vem através de um sofrimento, através de algo que você não espera. É no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4, está escrito assim: bendita seja Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então Deus, ele nos consola, Deus nos dá força. Quantas vezes você vê uma pessoa que está no ato do seu sofrimento, mas mesmo assim ela arranca forças no seu coração, no seu íntimo, para consolar aquele que está sofrendo. Isso acontece muitas vezes com um crente, com um católico, ou qualquer pessoa que teme ao Senhor. Eu não estou falando aqui de denominação, porque a igreja do Senhor somos nós. Que é a igreja do Senhor? Eu, você, todo aquele que aceita Jesus e que tem o Espírito Santo dentro de si, é a igreja de Deus. Aquilo que você vai, aonde você vai, aquele lugar, aquele prédio, aquela porta, aquilo é apenas um lugar alugado, é uma congregação que você vai ali. Claro que você vai adorar, vai louvar o Senhor, você vai ceiar, mas a igreja sou eu, sou você. E nós temos que nos consolar, nós temos que nos dar força a nós mesmos. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que conversar um com o outro, nós temos que ajudar um ao outro. Porque sem Deus nós somos fracos, mas muitas pessoas não conseguem buscar o Senhor. Quantas pessoas não têm força para se ajoelhar? E aqui também em Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho que por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Então você vê aqui, hoje está passando aflição, você está triste hoje, mas não se compara com a glória do Senhor que tem na sua vida. Ainda que você viva nesse mundo, e aqui nesse mundo você só sabe sofrer, 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 mas existe um lugar maravilhoso, onde você vai conviver com Deus, onde você vai estar com Deus, todos nós nos encontraremos lá, e adoraremos ao Cordeiro, no seu plano, momento de glória, em toda a sua glória, em toda a sua força, aleluia. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Salmo 34, 19. Busca na Bíblia, busca dentro dessa palavra maravilhosa do Senhor a salvação para os seus dias, o consolo para a sua alma. Às vezes você espera de uma pessoa que ela fale algo para você e às vezes ela não tem algo para falar. Às vezes nós não temos o que falar com aquela pessoa que está sofrendo, porque de nós mesmos nós não temos nada. Mas o Senhor é a consolação de todo aquele que está sofrendo, de todo aquele que está passando por situações complicadas. 2 Coríntios 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Se você está sofrendo hoje, amanhã você vai ser glorificado em Cristo, você vai estar forte, você vai sair dessa luta mais forte que você entrou, e você, como você viu aqui no primeiro versículo que eu li, você vai poder consolar as pessoas que estão passando por isso também. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola de toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que às vezes fica difícil, às vezes fica impossível a pessoa ter um sorriso,
Às vezes fica impossível passar por o que você está passando, mas lembre-se que você vai sair dessa em nome de Jesus. Eu estou orando pela sua vida, porque aqui escrito, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória muito excelente. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Romanos 8,35. Ora, pois já Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 41. Mas também, se padecedes de amor e de justiça, sois bem-aventurado, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro 3,4. Às vezes o inimigo, ele tenta, às vezes, através de você, em cima de alguém que você ama, e ele tem uma vitória, mas a guerra é sua, porque Cristo já venceu por ti. No mundo tereis aflição, assim disse Cristo, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Aqui, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Às vezes nós padecemos porque nós somos cristãos e muitas vezes o sofrimento vem, pois cristão também vem. Nós também, lembre-se que os soldados, lembre-se que os discípulos que estavam naquele barco, eles passaram pela tempestade, mas Cristo foi e os livrou. Amém? E aqui, em nome de Jesus, aqui eu quero ler aqui em Isaías, você vê, ter uma ideia do que Cristo passou, né? E aqui, antes de eu ler Isaías, eu vou ler Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E aqui no livro de Isaías 53, versículo 3, para nós fecharmos essa pequena pregação. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentar no trabalho, e como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Lembre-se, você está sofrendo, eu já sofri, às vezes eu sofro, todos nós sofremos. Cristo já sofreu por mim e por você e se entregou e morreu morte de cruz. Fica na paz. Estou orando pela sua vida. Amém?